Bom dia! Bom dia para todo mundo. Mais um Café com a Adri começando. Hoje a gente vai ter uma live bem interessante que é sobre preocupação. Eu fiz um post semana passada e perguntei para algumas pessoas o que tem preocupado a todas elas. E algumas pessoas responderam. Se você não respondeu, você pode ir lá depois, dar uma olhadinha no que as pessoas colocaram e responder também, deixar lá sua colaboração, sua participação. E isso é muito legal, né? É muito interessante você ver o que tem preocupado as pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar, porque tem algumas armadilhas mentais e comportamentais na preocupação, e tem outras coisas que podem colaborar, que podem te ajudar, que podem trazer algum ganho. Não que a preocupação em si seja o ganho, né? E é por isso que eu quero que você fique aqui comigo. Então, bom dia para todo mundo que está chegando. Obrigada a todo mundo que está entrando. Você pode enviar essa live para alguém que você acha que vai gostar disso. E hoje é interessante, né? Porque você pode enviar essa live para alguém que sofre com preocupação. Quase todo mundo, né? Então é só apertar o aviãozinho aqui e escolher uma pessoa para participar disso aqui com a gente. E preocupação é uma coisa, gente, que pode prejudicar as pessoas num nível muito patológico, né? Se você dá margem para isso. Mas o que eu quero te dizer existe uma pesquisa onde diz que 80% das coisas que você se preocupa, elas jamais vão acontecer. Cara, isso é muita coisa, né? Então, vou repetir. Uma pesquisa mostra que 80% daquelas suas preocupações, elas jamais vão acontecer. Mas você sabe qual é o engano disso? Você sabe qual que é o engano da preocupação e do não acontecimento da preocupação? O engano que mora em você se preocupar e essa coisa que você se preocupou nunca acontecer é que você acha que por você ter se preocupado, é que essa coisa não aconteceu. Se você não tivesse se preocupado, se você não tivesse se precavido, se você não tivesse pensado naquele assunto, aquilo teria te pego de surpresa, aquilo teria acontecido. E isso não é verdade. Não é verdade. E o primeiro grande aprendizado da preocupação é: você não tem o controle de nada. Muitas pessoas nutrem, tá? A preocupação para nutrir em si a percepção de controle. E eu quero que você pense sobre isso. Será que você se preocupa para manter o controle ou falso controle das situações? Dependendo da tua idade, acho que você já descobriu que você não controla nada, né? Não tem o domínio de nada, não controla nada, não consegue garantir coisa nenhuma, a vida está em constante movimento, você não tem o controle sobre o outro, você não tem o controle sobre o futuro, você não tem o controle sobre as situações. E o único desafio que você tem é sobre si mesmo. A única parte que lhe cabe é sobre si mesmo. Então, a preocupação, um dos principais males da preocupação é que ela te dá a falsa sensação de que se você não tivesse pensado naquilo, se você não tivesse se precavido com aquilo, você estaria numa situação muito pior. E é por ter se preocupado, por ter se precavido, é que as coisas não estão tão ruins para você. E isso é uma mentira, é um engano. E dentro da preocupação, eu quero te colocar outra coisa, então. É que toda a sua estrutura de pensamentos, ela é construída de forma individual. Ou seja,
Quando você vai formular um conceito de alguma coisa, você junta as definições e as percepções e os conceitos que você já tem sobre outras coisas para formar um novo conceito de algo. Isso se chama, tecnicamente, associação. O seu cérebro, ele é associativo. E é por associar as questões, associar conceitos, associar experiências, associar a sua história com a sua percepção, com a sua base de valor, com a sua visão de futuro, é que ele monta um novo conceito e te entrega. E na preocupação, todas as suas associações, elas são extremamente limitantes. Por quê? Porque é tudo sobre a sua própria percepção. É tudo sobre a sua própria história. É tudo sobre o seu próprio histórico. É tudo sobre o seu nível de conhecimento naquilo. Por isso tem pessoas que passam de um jeito por um problema, por um desafio, por um novo momento, e outras pessoas na mesma situação, mas outra pessoa passa de um jeito completamente diferente. Porque aquilo para ela tem outro tipo de impacto, aquilo para ela tem outro tipo de valor, aquilo para ela tem outro tipo de significado futuro. A preocupação, ela é associativa. Ela pega na sua cabeça um conceito, mas ela pega de fora o que você está vivendo, um outro conceito. Ela se junta e ela te entrega algo. E o que eu quero te dizer é, você que se preocupa, você tem que aprender a duvidar das associações que o seu cérebro faz. Geralmente as pessoas que se preocupam muito, elas acreditam e elas validam todo e qualquer pensamento que elas tiverem. Pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, como se fossem verdade, né? Não, você não sabe, se eu não fizer isso agora, meu filho vai morrer. Não, você não sabe, se eu não fizer isso agora, eu vou ficar pobre, sozinha quando eu tiver 60 anos. Não, não é, sabe o que é que você não sabe? Se eu não fizer isso agora, se eu não trabalhar desse jeito, se eu não sair da minha casa, se eu não largar esse homem, se eu não fizer X coisa, a minha vida acabou. E essa pessoa que tá nesse nível de preocupação, isso é real para ela, tá? Ela não tá blefando na percepção. Ela só está com um problema de associação e percepção. E para você que tá aqui e sofre com um nível de das suas preocupações, eu quero te dizer, o seu cérebro é associativo. As coisas que mais te incomodam pode ser um blefe da sua própria mente. Aprenda a duvidar e ir mais a fundo, ou seja, amadurecer as associações e as percepções que te fazem se preocupar tanto. A maioria das nossas preocupações, elas jamais vão acontecer. Você não tem o controle de nada. Logo, por quê? Por que tanta preocupação? Aí a gente entra num outro ponto, que é a falta de entrega. Então vamos lá. Essa primeira parte é sobre as suas análises, as suas próprias percepções, as suas validações químicas, emocionais, de valores, onde você vai associando e na sua cabeça se forma uma estrutura de pensamento que você valida e você começa a se preocupar com aquilo. E o meu convite para você é: duvide das suas associações, duvide das coisas que estão extremamente claras na sua cabeça, duvide disso. Por quê? Porque é um processo associativo, é um processo que o seu cérebro está formando. E meu amigo, tu não é perfeito, minha amiga, tu não é perfeita, sua cabeça ela não funciona em tanta perfeição assim. Então pode ser que você esteja validando pensamentos baseados em percepções completamente erradas. Mas como você acredita muito em você,
Como você acredita muito nas associações do seu cérebro, você vai validando cada preocupação que ele te coloca. E quanto mais você valida, mais esse motor ganha tração. Então, quanto mais você acha que as suas percepções estão completamente certas, que o seu tino funciona muito bem, quanto mais autossuficiente você acreditar que você é, mais o seu cérebro vai ganhar motor, tração nesse comportamento. E você não tem o controle de nada. Não tem percepção de futuro, não lhe cabe. O que lhe cabe é a própria vida no hoje. Então, se a sua preocupação é além da sua própria vida no hoje, você está desperdiçando energia, desperdiçando o seu tempo, desperdiçando o seu funcionamento cerebral, porque você está treinando o seu cérebro para pensar e para te entregar coisas que não servem para nada. A maioria das nossas preocupações, elas vão terminar em nada. Fora isso bem entendido, tem uma outra coisa, que é o quê? Aquela preocupação por falta de entrega. E essa preocupação por falta de entrega é onde mora a sua responsabilidade. E é um pouco sobre isso que eu quero entrar, é nesse assunto que eu quero entrar agora. Então, essa primeira parte que a gente conversou sobre, e o meu convite para essa primeira parte é: duvide. Duvide. Duvide das suas associações cerebrais. Duvide desses conceitos que o seu cérebro colocou para você como verdade. Duvide dessa coisa que está muito clara na sua frente, que você viu e está muito nítida na sua frente. Você precisa fazer alguma coisa com isso que veio à sua cabeça, à sua mente. Duvida disso tudo. Duvida. Porque se você duvidar disso, você vai testar as bases, você vai testar a raiz, você vai dar uma chacoalhada para ver até onde esse super conceito, essa super eureka ou essa super ansiedade e preocupação que você trouxe é real ou não. Descartado isso ou feito isso, a gente entra para uma segunda parte, que é a falta de entrega. Tem muita gente preocupada porque não fez, na verdade, o trabalho de casa. Não fez, na verdade, o que precisava ser feito. Não entregou o que precisava entregar. E aí, pela deficiência com a qual se vive preocupado. Você anda vivendo numa deficiência de entrega tão grande que você vive preocupado. Então você não entregou as coisas que deveriam lá no seu trabalho. Aí você se preocupa com o resultado. Você não entregou as coisas que deveria lá na sua relação com seu marido. Aí você fica preocupada. Então, será que ele tem outra? Será que não sei o que lá? Será? Você não entregou o que deveria ser entregue na sua relação com seus filhos por 300 motivos, mas você não entregou. Aí você fica preocupado. O que pode ser que vai acontecer? Você não entregou o que você precisava ser entregue para você mesma. Para você. Por você, entende? Aquelas coisas que você gosta de fazer, aquelas coisas que você sabe que você poderia estar ajudando alguém, você simplesmente não entregou, porque era um lugar mais cômodo. Aí você começa a se preocupar. Mas na verdade existe um déficit de entrega. Porque se você passou por essa primeira fase aqui, ó, do que a gente falou no começo da live, das associações, dos valores, dos conceitos, lembrando de que as novas ideias, os novos conceitos, as coisas que você enxerga no mundo, elas são feitas por associações cerebrais. Então tudo isso entra, todos os seus tipos de experiências. Sua experiência com Deus, que é uma experiência que não dá para apalpar, suas experiências da infância, sua própria história, sua base de valor, seus conceitos, sua cultura, né? Porque para nós que somos brasileiros, a gente tem uma base de cultura, para o cara indiano, irlandês, ele tem outra base de cultura. Tudo isso associado se formam os seus novos conceitos, que podem ser preocupações. E você tem que aprender a aprofundar a sua raiz. Será que eu tô assim
por causa de um conceito errado sobre Deus, sobre a minha cultura, sobre mim mesma, sobre a sociedade, sobre casamento, sobre papéis? Será que a minha preocupação, na verdade, quando eu chacoalhar ela, será que vai ficar, na verdade, um conceito errado? Uma fé errada? Uma fé falha? Uma percepção do outro errada? Então sim, você precisa duvidar do que vem. Ai, Dri, mas eu vou ficar duvidando disso? Sim, sabe por quê? Porque se for sólido, meu amigo, você pode chacoalhar que vai ficar lá. Você não vai derrubar o conceito família. Você não vai derrubar o conceito de Deus que você tem e você teme muito. Se você chacoalhar ele vai ficar firme. Se é firme. Agora, se isso é gelatina, meu amor, você vai espirrar do lado e já vai estremecer todo. Então essa primeira parte, ela precisa ficar muito esclarecida para vocês. Seu cérebro é associativo. As suas associações contam um pouco, às vezes, da sua própria limitação. Às vezes, o seu nível de preocupação, ele precisa ser curado, ele precisa ser corrigido com mais leitura, com mais observação, com uma ampliação de conceito que tanto te preocupa. Porque lhe falta argumento. Tudo que o seu cérebro tem, ele fica usando, mas lhe falta argumento para novos conceitos. Então duvide, tá? Duvide dessas associações que seu cérebro está fazendo e não estão te gerando resultados, porque a maioria das preocupações não te leva a lugar nenhum. E, estatisticamente, 80% das coisas que você se preocupa nunca vai acontecer. E elas não deixaram de acontecer porque você se preocupou. Até mesmo porque você não tem o controle de nada, do tempo, de ninguém. Só lhe cabe a você mesmo, sua própria vida no hoje. Dito isso, eu quero te dizer a outra parte, que é o quê? A falta de entrega. Porque pode ser que você esteja tão preocupado porque você não se entregou por completo. Pode ser que você esteja preocupado com o trabalho que você está fazendo e desenvolvendo, um projeto que você esteja em encaminhamento e você está tão preocupado com aquilo porque você não entregou tudo de você. Não houve a entrega de si por completo. Não houve a entrega ao outro. Pode ser que você está preocupado com a sua relação porque você não se entregou por completo. Não escutou como deveria escutar. Não olhou como deveria olhar. Estava preocupado com outras questões que não se entregou ao outro que estava ali na sua frente, se relacionando com você. E agora você se preocupa com os resultados disso. Mas é um déficit. Você não deu o que deveria dar. E realmente, você vai se preocupar. Porque você reteve, entende? Então, a outra parte para você chacoalhar suas preocupações ou para você se libertar das suas preocupações, dita a primeira parte, essa segunda parte é: analise o quanto você está entregando de si. O quanto você está entregando de si. Se você tem ampliado seus conceitos, chacoalhado as suas bases, aprofundado as suas raízes, trazendo novos valores, novos conceitos, e os valores antigos, você não muda eles de lugar. Não mude os antigos valores de lugar. Não tente colocar novos marcos para as antigas coisas, que são as coisas que mais funcionam e tem a ver com o seu DNA. Isso é sobre pessoa, essência, respeito ao outro, papel de homem, papel de mulher, trabalho, família, estas coisas, quando você muda ela de lugar, elas são pilares na vida. Toda casa, todas as estruturas, elas começam a ficar complicadas, elas começam a ficar abaladas, entende? Então, esta primeira parte da nossa live é sobre isso, sobre você não mudar o que é estrutural e ampliar suas raízes e ampliar suas percepções, ampliar os seus conceitos, porque pode ser que você tenha conceitos, percepções e valores errados por falta de conhecimento. E ao checado isso, chequem isso, vocês olhem sobre a entrega que você faz de você mesmo. Como você se entrega em primeiro lugar para as pessoas. E tudo é sobre pessoa, né, gente? Ah, não, eu tô preocupado com dinheiro. Não tá preocupado com dinheiro. Você não se preocupa com a matéria. Presta atenção.
Tudo é sobre pessoa. Você que anda preocupado ou preocupada em ganhar mais dinheiro, você não está preocupado com a moeda, você não está preocupado com o papel, você não está preocupado com o Bitcoin, você não está preocupado com ouro, você não está preocupado com os cifrões lá da sua carteira, da bolsa de valores. Não é isso que você está preocupado. Você está preocupado com pessoas. Você está preocupado em amanhã ou depois não conseguir prover para sua família. Você está preocupado com amanhã ou depois você não ter recursos para se manter. Você está preocupado amanhã ou depois de não conseguir fazer uma viagem, não conseguir sustentar um estilo de vida gostoso e confortável. É sobre pessoas, não é sobre espécie. Então, alinhe isso. Tudo na vida é sobre pessoas. Você que gasta um tempo falso da sua preocupação, dos seus pensamentos, do seu comportamento, dividindo em espécie, dividindo em matéria, você está se enganando, porque nem é sobre isso. E aí você fica perdendo tempo sobre isso, não é sobre isso. É sobre pessoas. É só você parar e observar corretamente. Todas as suas preocupações são sobre pessoas. A maioria delas é sobre você mesmo. Preste atenção. Todas as suas preocupações são sobre pessoas. A maioria delas é sobre você mesmo. Não, Dri, não. Eu tenho um altruísmo muito grande. Eu quero prover para os meus filhos. Não, você quer ser uma boa mãe. É sobre a sua própria imagem. Não, eu tô preocupado aqui em sustentar a minha família. Não. Você está preocupado com a sua reputação. O que vão falar de mim se eu não conseguir sustentar a minha família? A maioria das preocupações é sobre você mesmo. E isso traz a da preocupação, não da ação, tá? Da preocupação, não da ação. As pessoas que gastam muito tempo com preocupações, elas têm uma raiz de egoísmo, de centralização da vida. De pensar, na verdade, só nelas mesmas. O que vai acontecer comigo? E se eu morrer? E se eu viver? E se eu empobrecer? E se eu não prover? E se eu não ganhar? É uma raiz de egocentrismo. É uma raiz de te colocar em um pedestal. E isso é altamente destrutivo. Então, essa segunda fase aqui para você vencer as suas preocupações é sobre você se entregar. Porque toda vez que você se entrega de você mesma para o outro, você esvazia de você. Então, você deixa o seu ego na mesa. Você deixa a sua centralização, a sua importância na mesa. Entende? Quando você começa a trabalhar nas coisas mais simples, você começa a mexer nas coisas mais complexas. Essa segunda fase aqui da preocupação, eu quero te trazer esse chacoalhão. E você chacoalha, meu amigo. Se não cair, você fala, ok, não, pra mim é outra coisa. Mas seja sincero com você. Você tá aí sozinho, nem tô te vendo. Seja sincero com você. A maioria das preocupações mostra um egoísmo. Mostra uma centralização de nós. Mostra um orgulho. É difícil, né? Mas é com a clareza que a gente vai se moldando, se aperfeiçoando. A preocupação mostra um quê do orgulho, do egoísmo, da autossuficiência, de poupar e preservar a própria imagem, de falar, meu Deus, o que vão pensar de mim? Não é isso? A Lori colocou, sou muito ansiosa, Adri, demais. Trabalha a primeira parte, Lori. A primeira parte é amplie os seus conhecimentos sobre ansiedade. Amplie os seus conhecimentos sobre funcionamento, sobre amígdalas, amígdala cerebral, sobre corticoide, sobre funcionamento, biomecânica, sobre toda essa parte mais química corporal. Depois sobre os seus valores. O que você aprendeu? O que falaram para você?
Será que te falaram que você tinha que dar conta de tudo? Será que falaram que você tinha que resolver a sua própria vida sozinha? Será que te falaram que você não precisa de ninguém? Você não pode depender de ninguém? Você precisa ser autossuficiente? Tudo isso são pilares que vão gerar ansiedade. Fora uma parte química, né? Que pode ter um descontrole químico também. Então dá uma olhada nisso tudo. E depois nessa segunda outra parte, será que eu estou lutando por uma preservação de espelho? Será que eu estou lutando por uma preservação de ego? Será que eu estou lutando por uma preservação de mim mesma? Da minha própria imagem e fico retendo o que eu precisava dar para o outro, pelo outro, não por mim. Entende? E essa segunda parte de como vencer a preocupação, para mim, ela é a mais difícil. Pra mim ela é mais difícil, sabe por quê? Porque muitas coisas, a gente é enganado, a gente se engana com algumas coisas que a gente acha que ela é completamente solidária. Inclusive a gente jura que é o nosso papel, né? Não, eu tô preocupadíssima com o futuro dos meus filhos. Tô preocupadíssima com a saúde do meu marido. Tô preocupadíssima com a minha carreira, no amanhã. Tô preocupadíssima, na verdade, se eu vou conseguir fazer isso pela minha família e tal. E essas coisas são enganos. Não lhe cabe. Você não tem o controle, não lhe cabe. Não lhe cabe. Não lhe cabe ficar preocupadíssima com seus filhos. Não lhe cabe ficar preocupadíssima com seus netos. Não lhe cabe ficar preocupadíssima com a sociedade. Não lhe cabe. Em primeiro lugar, você não é resgatador, você não é o libertador, você não é a Mulher Maravilha que vem salvar todo mundo. Já existe essa pessoa e não é você. Não lhe cabe, então, querer resgatar a todos, suprir a todos, abraçar a todos, acolher a todos. Não é o seu papel. Não é o seu papel, você não é essa pessoa. O que lhe cabe é a própria vida instalada no hoje. As preocupações, nessa segunda fase da nossa conversa, ela é muito um reflexo do seu próprio ego. Na verdade, você está muito preocupado com o que vão falar de você. Na verdade, você está muito preocupado com a sua própria autoimagem. Na verdade, tu se acha a última bolacha do pacote. E como vão sobreviver sem mim? E como vão, ou o que vão falar de mim? Ou o que ele vai achar sobre isso? O que ela vai achar sobre isso? Não, se eu não estiver lá, tudo vai dar errado. Se eu não ajudar a minha filha, ela não vai conseguir sobreviver. Se eu não ajudar o meu vizinho, ele, coitado. Então é sobre você. É uma centralização. E toda vez que os focos e os holofotes estão sobre você, você fica vazio. Por quê? Você só se enche quando você se esvazia de si. Presta atenção. Todas as vezes que você poupa as energias por você mesmo, todas as vezes que os holofotes da sua vida estão sobre você, você está vazio. Mas, Adri, mas eu não tô dando. E como assim eu tô vazio? Você está vazio, porque tudo que existe dentro de você não é para te alimentar. É para você alimentar aos outros. O seu dom, por exemplo, não é sobre você. O seu trabalho não é sobre você, é sobre o que você pode fazer por alguém. O seu serviço não é sobre você, é o que você está ajudando as outras pessoas. Seu conteúdo, se você é de infoproduto, não é sobre você, é sobre as pessoas que precisam daquilo que você pode ajudar. O seu trabalho voluntário na igreja não é sobre você, amada. Não é, é sobre as outras pessoas que vão receber aquilo lá. Então, preste atenção, todas as vezes que você está olhando para você, você está se esvaziando. E saco vazio não para de pé. Você vai se sentir fraca, você vai se sentir esgotada, você vai se sentir acabada. E na tua cabecinha é porque você está fazendo muita coisa. Não, na verdade você está cheia de si, cheia de ego.
Entende? E quando você tá cheia de si, você se enfraquece. Ah, então como eu me fortaleço? Você se fortalece quando você se doa de si. E o movimento de doar-se, ele é um movimento de aniquilar preocupação. Por quê? Porque você não deve nada. Você não deve nada para ninguém. Você fez o seu melhor, você fez no seu tempo, você fez tudo o que você poderia fazer, você olhou para o outro, você fez pelo outro, você se entregou de verdade, você fez as coisas que estavam ao seu alcance. Então você não deve nada para ninguém. Por que você está preocupado? Não era o seu melhor? Não era o que você poderia dar? Não era tudo que você conhecia, mesmo que você estivesse errado? Mas não era toda a sua verdade? Era. Acabou. Então já era. Era tudo que você poderia dar. Agora, o que pesa, meu amigo, é quando você retém, não quando você entrega. Quando você retém, você fala, não, na verdade não era tudo que eu podia dar. Eu podia ter conversado com ela. Eu podia ter negociado com o meu cliente. Eu poderia ter melhorado a minha entrega. Eu poderia ter caprichado no meu prazo. Eu poderia ter feito mais, dado mais de mim. Então isso vai te preocupar. Então isso vai te tirar do eixo, isso vai começar a sussurrar na sua mente, isso vai começar a roubar os seus pensamentos, porque houve uma falha de entrega. Para você se encher, para você se fortalecer como pessoa, você precisa se esvaziar. Tem muita gente retendo de si, achando que é com isso que ela vai ficar forte. Só que o que existe dentro de você não é para te alimentar. Você se alimenta do outro e o outro de você. Então, quando você retém as coisas todas para você mesma ou para você mesmo, você está, na verdade, se esvaziando. E saco vazio não para em pé. Quando você começa a olhar para o outro, olhar para o trabalho que precisa ser feito, olhar para o perdão que precisa ser entregue, você só está olhando para o outro. Olhar para os olhos das pessoas que te rodeiam, olhar para o seu marido, olhar para o seu filho, olhar para você mesmo e esvaziar-se de si, entregando tudo que você tem dentro de si, você começa a se fortalecer. Porque você é feito para doar-se de si e não para buscar a autopreservação. Logo, meu amigo, o que tanto você busca, o que tanto está em falta aí, não é em você mesmo, é na troca com o outro. Somos indivíduos únicos, não somos coletivo, somos indivíduos únicos, com a nossa história, com a nossa essência, com o nosso valor, com a nossa cultura, com os nossos erros, com os nossos acertos, para o coletivo. Você não é um indivíduo único e para a sua própria alimentação, para viver no seu casulo. Você é um indivíduo único e maravilhoso e não coletivo para o coletivo. E não o coletivo para o único, nem o coletivo para todos. Não, isso não existe. Logo, o seu nível de preocupação, ele pode estar exagerado, ele pode estar enorme, porque você está só se alimentando. Você pode estar girando a sua vida só sobre você. Não me amaram como eu mereço, não me perdoaram direito, não falaram comigo. Meu pai não foi bom para mim quando eu era criança. Meu vizinho me maltratou, minha professora era um lixo. Viu? É só sobre você, né? É a flor do campo. Tá lá, colocada num pedestal, reclamando da vida toda, com todos os holofotes só pra você. E eu não digo que a tua história não é ruim, não. Ela, inclusive, pode ser muito ruim. Mas é a tua, né? É a tua história, não é? É a tua vida, não é? Você vai ter que abraçar ela, meu amigo. E ao abraçá-la, ela, sabe o que você vai ter que fazer? Doar-se pelos outros. Entregar os seus pensamentos, entregar o melhor de si, se abrir para as pessoas, entregar nas relações, se entregar no diálogo, perdoar os que te maltrataram, deixar as coisas que para trás ficam para trás,
Meu passado é ruim, errei com meu irmão, errei com meu ex-marido, errei com a minha ex-mulher. Para trás fica, não é? Para trás fica. Agora você não vai fazer direito? Então, as coisas que para trás ficaram para trás. E agora, com nova consciência, você vai caminhar para o alvo. Entende essas coisas? Isso elimina suas preocupações. Isso conserta a segunda fase das suas preocupações. Entende? Mas se você não tiver coragem de, em primeiro lugar, nessa segunda parte aqui, quebrar o seu orgulho, você não vai se libertar das preocupações. Cara, e isso é duro, né? Porque você pode chocar e falar assim, nossa, não, mas na verdade eu tava preocupado com os outros. Não, não tava. Não tava. E se você não tiver coragem de quebrar o próprio orgulho, você não vai se libertar dessas amarrações, dessas coisas que te puxam para baixo, dessas coisas que parece que enterra o seu pé. Parece que a vida acontece numa velocidade e seu pé tá enterrado, né? E parece que as coisas não acontecem nessa velocidade toda que a vida anda para você. Então, e você se preocupa, né? E você olha tudo isso e se preocupa, né? Pois é sobre orgulho. É sobre orgulho. Precisa ser quebrado. Quem pode fazer isso? Você. Como? Com você mesma. Olhando, admitindo, percebendo, ampliando seus conhecimentos, buscando a ajuda de Deus, orando. Entende? Vocês estão me entendendo que essa colocação, esse ponto que eu tô dando para vocês aqui sobre a preocupação? E cara, olha, não longe de mim, tá? Tudo isso comigo também. Comigo e com algumas pessoas. E com a maioria das pessoas. Isso afeta em diferentes níveis a todos nós. Por quê? Porque é parte do comportamento humano. E quanto mais você amplia o seu conhecimento e toma para si as responsabilidades que lhe cabem, mais você vai se desfazendo das coisas que não te ajudam. E preocupação não te ajuda, né? Essa evolução, esse caminhar, essa entrega de si precisa acontecer. Precisa acontecer. E se nessa segunda fase o que você teve foi uma enxurrada de coisas que você fez errado, o tanto de coisas que você percebeu que você não se doou pro outro, que você não se perdoou, às vezes alguém que foi embora, né? Às vezes você percebeu que você falou, caraca, eu fiquei tão preocupada com tal coisa e na verdade eu percebi que era uma falta de perdão pro meu pai morreu. Caramba, olha, agora eu percebi... eu tenho percebido que meu primeiro casamento acabou e já acabou. De repente hoje você tá aqui e já acabou. Porque eu não me entreguei como eu deveria. Eu fiquei retendo a minha opinião para ser educado. Eu fiquei retendo uma correção que eu devia ter e fazer e falar com os meus filhos para ser acolhedor. Eu fiquei retendo um trabalho lá na empresa pelo coletivo, para todo mundo participar, e eu tô percebendo que na verdade eu fui perdendo e não ganhando, e todas essas coisas já passaram. O que eu faço? Nada. Perdoa aos outros, a si, a sua falta de conhecimento, entenda que você fez errado e segue. Para trás fica. Tem como arrumar? Dri, não tem, já era. Então, adiante, as coisas que para trás ficam, para trás vão ficar. Adiante. Agora você está entendendo? Sim. Então hoje é a sua oportunidade de perdoar quem precisa perdoar, de se entregar por inteiro. Para de ser mesquinho, para de ser mesquinha. E não se entregar por inteiro nos lugares onde você tá. Nem vou falar isso. E não tô falando de você ser sem noção e cuidar da vida dos outros, tá? Eu tô falando da entrega de si. Ai, ele que resolva. Ai, não, tô cansada hoje, sabe? Só vou fazer isso aqui, ó. Só vou fazer por cima meu trabalhinho. Só vou dar um pouquinho. Ai, só vou no automático hoje. Para de ser mesquinho e mesquinha, que é pra você mesmo esse mal, não é pro outro.
Para de não querer ajudar o outro, porque cada um que lute, porque não é contra o outro, é contra você mesmo. Toda vez que você se enche de você, você se esvazia. Você fica fraco, você fica fraca. Então você que fica retendo a sua própria vida, você não tá fazendo mal pro outro. Você tá fazendo mal pra você mesma. E você tá fazendo mal pro outro sim. Vou corrigir aqui. Olha só, uma pessoa que viveu ou vive ou está vivendo, vamos lá. Uma pessoa que está vivendo essa última semana aqui e ela não fez o que deveria ser feito na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações, no seu conhecimento, na sua saúde, no seu físico, ela não fez o que deveria ser feito. Me fala aqui, quem é o principal prejudicado? Ou, melhor, reformular a pergunta, a quem essa pessoa está prejudicando? Uma pessoa que não fez o que deveria ser feito nessa semana, a quem essa pessoa está prejudicando? Coloca aqui pra mim, nos comentários. Uma pessoa que está vivendo essa vida, está vivendo essa semana e ela não fez o que precisava ser feito. Ela não fez o que precisava ser feito. Ela trabalhou mais ou menos, ela fez vista grossa para algumas coisas, ela empurrou e procrastinou aquela coisa que ela não tá muito afim de resolver. Ela não ligou para ninguém, ela deixou de perdoar. Ela não cuidou de si mesmo, ela não cuidou da alimentação. Essa pessoa, quem que ela prejudicou? Aqui, ó. A si mesmo, a sua própria, ela mesma, a si mesmo. A si. E aí que eu quero falar uma coisa para vocês desse conceito. Preste atenção. Ela não prejudicou a si mesmo. Ela prejudicou a todos nós. Entenda isso. Ela não prejudicou a si mesma. Ela prejudicou a todas nós, a todos nós. Ai, Adri, mas eu nem conheço essa pessoa. Ela prejudicou a todos nós. E é isso que eu quero que você entenda. Se você ficar só com isso dessa live, eu vou estar muito feliz. E depois eu vou deixar salvo. E como algumas coisas talvez que dá um bug na cabeça, né, o que eu trouxe, eu quero que você me conte sobre como eu consegui te ajudar, o que foi melhor, que insight você teve, pra gente continuar aperfeiçoando aqui a entrega que eu faço por vocês. Mas olha só, a pessoa que ela não fez o que ela precisava fazer, a pessoa que não cumpriu o seu próprio trabalho, a pessoa que prejudicou sua própria saúde. Não, o problema dela é só a alimentação, ela só prejudicou a própria saúde. Ela não cuidou, às vezes, dela própria. Quem essa pessoa prejudicou? A ela mesma, né? A gente geralmente fala, você tá se prejudicando só você mesmo e você vai ver o que vai acontecer com você. Isso é errado, tá? Isso é um conceito errado. Essa pessoa, ela prejudicou a todos nós. Porque quando você priva ao outro de te ter por inteiro, quem perde é o outro também. Eu nunca vou conhecer a Maria, que era extremamente engraçada, porque ela privava as piadas dela com medo do que os outros iam achar. Então, a falta de coragem da Maria de contar as próprias piadas, que podia ser tonta para todo mundo, privou a um grupo de pessoas de dar mais risada. E eu nunca vou conhecer essa risada, porque a Maria decidiu reter o seu humor.
Eu nunca vou conhecer um quadro do João, porque o João ouviu que a arte dele era muito ruim. E talvez eu nunca vou ter uma percepção. Você lembra no começo da live que o nosso cérebro é associativo? E talvez a arte que o João deixou de entregar era uma associação que faria a diferença para um grupo de pessoas? E aí, não foi o João que perdeu. Problema do João. Não, fomos todos nós. E quando uma mãe, por exemplo, que está ali na formação e na modelagem de caráter dos filhos, deixa de entregar de si? É quase como uma sementinha, né? Que você deixa de plantar. Quantos frutos uma sementinha que não é plantada, ela está privando a todos nós de ter? Uma pequena semente que era para ser plantada. Quando ela não é plantada, quantos frutos você está sendo privado de ser? Você jamais saberá. Porque essa semente que está sendo privada de ser plantada, ela gera outras 30 sementes. Que cada 30 sementes dessa poderia gerar mais 30 sementes. E é uma multiplicação exponencial e você jamais vai saber. Então toda vez que você não se entrega de si, toda vez que você não faz o que deveria ser feito das coisas mais simples, as mais difíceis, quem é prejudicado somos todos nós. Você está privando talvez uma geração inteira. Você está privando talvez uma família toda. Toda vez que você não se entrega de si, você não é o único prejudicado. Toda vez que você faz mal o seu trabalho, não é só sobre você. Ele está plantando isso, então ele que vai colher. Não. Toda vez que você é um mau funcionário, toda vez que você é um mau empresário, toda vez que você retém, isso é outra coisa, tá? O crescimento, não, pra mim já tá bom. A sua empresa ela tem capacidade de ser 10 vezes maior, mas pra você já tá bom. Você prejudica todos nós. Não é só sobre você. Quando você executa mal um trabalho, é fácil entender que você prejudica todas as pessoas, né? Porque alguém vai ter que refazer isso, porque o cliente não vai aprovar, vai devolver esse produto ou devolver esse serviço. O seu companheiro aqui do lado, porque você está num time, numa equipe, ele também vai ser prejudicado, vai ter que trabalhar ou mais ou menos. Então talvez você consiga entender que quando você faz mal o seu trabalho, você prejudica várias pessoas. Mas quando você faz bem o seu trabalho e retém ele, não, eu não vou crescer mais. Não, eu não quero mais, porque pra mim tá bom. Você também prejudica todos nós. E isso também vai te gerar preocupação. Isso também vai te tirar do eixo. Porque não é só sobre você. Porque a vida é relacional. Então não é só sobre você. É sobre todos nós. Cada vez que você não cuida da sua saúde, não é só sobre você, é sobre todos nós. É sobre a diferença que você pode fazer simplesmente caminhando no bairro onde você existe. E isso é muito interessante, né? Porque as pessoas, elas são inspiradoras. E de repente, você admira pessoas que jamais vai saber a diferença que ela fez na sua vida. E só o fato dela fazer bem o trabalho dela, amar as pessoas, tratar bem o marido, ser uma boa cuidadora dos seus filhos, só o fato dela fazer as coisas mais simples para a vida dela, ela inspira outras pessoas. E quando ela não tá ali, não é um problema só dela, é um problema de todos nós. Então, toda vez que você entrega menos de si, não é um problema seu, é um problema nosso. Toda vez que você permite que os seus filhos entreguem menos de si, não é um problema deles, é um problema nosso. Toda vez que você não mostra o seu potencial, que você não mostra o seu trabalho, que você não coloca o seu empenho, que você não vence as suas barreiras, que você retém e tenta frear a própria vida, toda vez que você faz isso, não é uma coisa que você mesmo vai ter o prejuízo. É um problema de todos nós. Então, quando você fizer alguma coisa, você fala, só eu tô sendo prejudicado, lembra disso. Não, você está prejudicando toda uma geração, porque você jamais saberia quantos frutos isso poderia gerar.
Assim como você não sabe o prejuízo de não plantar uma semente. Você jamais saberá. Cara, mas é só uma semente. Pois é, e você jamais saberá. É só uma música, é só um trabalho, é só uma limpeza da casa, é só um pedido de perdão, é só uma aula a mais, porque eu sou professora, é só uma coisa que você jamais saberá, o efeito que você está privando as pessoas. E tem coisas muito pequenas, é só uma risada, tá? É só um abraço, é só uma piada, é só um bom dia. É só um presentinho, só um mimo, só um convite. É só uma coisinha que eu deixei de fazer. Você jamais saberá o impacto que você poderia ter causado na vida das pessoas. Então, se você quer ser uma pessoa mais forte, se você quer livrar-se das suas preocupações, passou pelo que a gente falou na parte 1 da live, eu te convido a entregar-se de si, a não viver com déficit. Entrega de si, porque isso é o que vai te aliviar as suas ansiedades, as suas preocupações, fazer o que precisa ser feito, deixar essa vida medíocre. Ai, não tinha muita coisa para resolver hoje. Ah, não, mas olha só, o meu trabalho acaba às 6. É que eu saio tal hora. É que ele não me pagou para isso. Ai, que o cliente é chato. É que meu marido é difícil. É que essa sociedade de hoje em dia é só um esvaziamento de si. É só uma pessoa fraca que está sendo formada. E por mais que você ache que fala, ok, então isso é só um problema meu. Não, é um problema de todos nós agora. Porque não temos a pessoa que você deveria ser ou que você já é e na verdade está se retendo, se entregando, fazendo menos, o mais cômodo, o mais fácil, o mais rápido, o que está na mão. O que você já sabe, sem se empenhar em aprofundar raízes, em ampliar conceitos, em entregar, em ser altamente comprometido com a entrega de si. Então você quer melhorar a sua preocupação? Entrega de si. Sai do pedestal, ô Cinderela do deserto. Sai do pedestal, última bolacha do pacote. Sai do pedestal, porque quando os holofotes estão todos sobre você, você fica cheio, porque você não está se dando. Toda vez que você fica cheio de si, você é fraco. Por quê? Porque você se alimenta da troca do outro, do esvaziar-se, da entrega. É que você se alimenta. Você não é feito autônomo para si mesmo, entende? Então sai daí desse lugar. Liberte-se das suas preocupações. Seja o que for, enfrente os seus problemas e duvide, lá da primeira parte, duvide das percepções e dos mapas mentais que você tem certeza que vai acontecer. Duvide. Seu cérebro é associativo, melhore as associações dele, isso sim. E não fica acreditando em cada conjectura que ele falar para você. Ah, mas se você não fizer isso, aquilo vai acontecer. Você não tem o controle de nada, você cuida da sua própria vida. Cuide dela, então, esvazie de si, se doe para as pessoas, entrega seu melhor, só isso, cara. Você não vai conseguir resolver o seu amanhã. Não vai, por melhor que você seja. E pare de se preocupar tanto com a imagem que os outros têm de você. Você sabe por quê? Porque você não tem a menor percepção disso. Por mais que você tente prever o que os outros pensam de você, você jamais vai conseguir, você jamais sabe. E você jamais tem o nível e a dimensão da percepção que o outro tem de você. Porque a percepção que o outro tem de você é individual. Vai de acordo com o que ele quer ver em você. Vai de acordo com o que alguém falou de você para ele. Vai de acordo com os próprios valores dele. Ah, não, mulher de batom, de cabelo loiro e argolinha dourada, não, essa daí não é mulher boa não. Ah, então, não adianta eu falar nada. É uma percepção dele, é uma base de valor dele. E tá aqui, cabelo dourado, batom, e não adianta eu falar nada. É a percepção dele. Então para de querer reter e de querer construir uma imagem para alguém, porque você não faz isso. Não faz.
Isso só gera preocupação em você. O que vão pensar, né? Deixa! Você não tem controle sobre isso. Não lhe cabe isso. Entende? Entende isso? Vocês estão comigo? E essa é uma live de gestão, né? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Alguma coisa aí não ficou tão claro para você? Que você queira me mandar ou uma pergunta aqui no chat, ou aqui, ó, nessa bolinha de interrogação. Pode mandar. Podem depois mandar na caixinha. Podem também depois deixar nos comentários, tá? Eu vou deixar essa live salva. Se você não pegou ela desde o começo, a primeira parte que eu falei sobre como vencer as preocupações, ela é muito importante. Então, se por acaso você não pegou a primeira parte, volte e assiste. Porque, assim, tem muita gente sofrendo, sofre de verdade, por nunca ter pensado nisso. Por nunca ter pensado que ela poderia duvidar dos próprios pensamentos. Nunca ela imaginou que o cérebro dela é associativo e, na verdade, ela pode estar tendo um problema de associação. E ela não tem nenhum problema a ser resolvido, nenhuma questão estourando na vida dela, ela só tem um problema de associação. E tem gente que nunca pensou sobre isso. E depois sobre essa outra segunda parte que a gente falou no final da live. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode me mandar ou na caixinha, que ela chega mais fácil para mim, lá dos stories, ou no comentário aqui da própria live. Porque aí eu consigo ver. Eu vou deixar a live salva lá no meu feed, no comentário dela, você também pode deixar seu comentário, sua dúvida, sua percepção, o que você gostou, o que você não gostou. E a gente vai conversando. Então é isso. Que a sua quinta-feira seja sem preocupação. Que amanhã você seja uma pessoa menos preocupada do que hoje. E você que é ansiosa, não tenta ser zen, zero preocupada amanhã. Calma, respeita aí os processos dos aprendizados. Dá um passinho de cada vez e se comprometa a caminhar todos os dias. Às vezes a gente não vai resolver as nossas questões, mesmo tendo clareza delas, dos nossos comportamentos, das nossas debilidades. Você já sabe, né, algumas coisas. Mas às vezes você não vai conseguir dar a volta amanhã. Mas como você já sabe, como você sabe que você precisa melhorar, você vai só se comprometer a dar um passo de cada vez, a caminhar um dia por vez. E a ir se estruturando e se entregando de si mesma. Assiste, se você entrou agora no final, é super importante você assistir essa live desde o começo, ela vai ficar salva e tamo junto. Ó, um beijo no seu coração, que você tenha uma semana abençoada. Terça-feira que vem a gente tá junto de novo. Terça-feira e quinta-feira, às 9 horas da manhã, temos um café quadri, e eu quero muito todos vocês aqui de novo. Então, terça-feira a gente vai estar junto de novo. Você chama seus amigos, salva a live e vem comigo, tá bom? Um beijo no seu coração, que seu dia seja incrível e que você reflita e aplique o que a gente conversou hoje aqui. Quem chegou no final, pode dar uma olhada na live que eu vou deixar salva. Muito bom poder estar te ouvindo. Que bom, Noide! Feliz por isso. Feliz por estar somando com vocês. Obrigada mais uma vez. Bom que vai ficar salvo. Perdi o começo, vai ficar salva. Vai lá, assiste o começo, porque é muito, de verdade, é muito, muito importante. Porque tem gente que nunca ouviu aquilo lá e vai ficando ansioso e vai ficando preocupado sem nunca ter entendido aquela primeira parte que a gente falou. E essa segunda parte eu sei que é uma parte que dá uma chacoalhada, né? Mas é bom. Assiste de novo, vamos digerindo isso junto e contem comigo. Terça-feira às 9 eu quero você de volta. Um beijo no seu coração, que seu dia seja incrível.